Já fazem 100 dias que nós estamos aqui em Portugal, nós estamos aqui na cidade de Lisboa e, enfim, o Arthurzinho está já entrando aqui no nosso vídeo, mas nós queremos falar brevemente sobre a nossa experiência, como nós temos vivido aqui, né, em Portugal, não só a nossa experiência, mas a experiência de outras pessoas também. Porque, querendo ou não, você acaba convivendo com muitos brasileiros, isso é muito bom, tá? Às vezes a gente fala, pô, de repente a gente chega aqui e quer conviver só com os gringos, né, com os portugueses, para absorver experiência, mas eu entendo que no começo os brasileiros, querendo ou não, eles ajudam muito com a bagagem, com a experiência, muitas coisas que eles já vivenciaram aqui, ajuda a gente aí a tomar as decisões, porque são muitas coisas para resolver. E a gente encontrou muitas pessoas e essas pessoas também têm ajudado e compartilhado com a gente a vivência delas, pessoas que já estão aqui há muito mais tempo. E aí tem falado dos pontos positivos, dos pontos negativos, e isso de certa forma tem nos ajudado bastante aí no nosso dia a dia. E a Sol, né, especificamente a Sol aí, tem, para ela eu acho que a mudança foi um pouco mais drástica, porque nós temos muitas coisas para se adaptar, mas tem a questão do filho, da família, da mãe, essas coisas todas têm um peso muito grande. E a Sol vai falar um pouquinho sobre a experiência dela, como ela tem se sentido aqui, como tem sido a vida dela no dia a dia, que eu acho que isso temos que levar aí em consideração. Bom, a minha experiência aqui nesses 100 dias em Portugal, longe da minha família, eu confesso a vocês que até os 2 meses eu não tinha sentido ainda muita falta da minha mãe, a falta da minha rotina lá no Brasil. E agora, com esses 100 dias aqui em Portugal, eu tô assim, não digo sofrendo, mas eu digo sentindo a falta disso, né? Porque lá eu tinha minha mãe que cuidava do Arthur pra mim, pra poder eu resolver alguma coisa na rua, né? A minha mãe me auxiliava bastante em casa, nos deveres de casa, então eu tinha mais tempo pra mim. E aqui não, aqui é eu pra tudo, né? Tipo, é pra fazer compra, é pra resolver as coisas de rua, é pra lavar roupa, passar roupa, cuidar da casa, pensar na comida. Só pra vocês saberem, tá? A mãe da Sol ficava com a gente o tempo todo lá e hoje a Sol já não tem mais a mãe dela aqui do lado, então... Sim, eu tinha o meu braço forte aí no Brasil, que era minha mãe. E hoje não. Mas isso, gente, eu já sabia que iria ser assim. Eu não tô reclamando de maneira alguma. A gente já estudou isso antes de vir pra cá e eu sabia que iria ser assim. Não é fácil, não é. Mas a gente consegue, né? Tem muitas mães aí que vêm solteira com um filho pequeno e consegue. Aí eu pensei, por que não eu posso tentar? Mas eu digo que é confuso algumas coisas assim da vida, porque antes da gente fazer algo, a gente tem que pensar nos pontos fortes e fracos das nossas vidas, né? E hoje meu ponto fraco está sendo mais não ter a minha mãe aqui do meu lado para me ajudar. É claro que Não, é difícil. Mas o que eu tenho percebido, né? Muita gente vem e aí quer voltar num curto prazo de tempo. E aí quando você chega aqui, nós temos um desafio de se adaptar. Não só a questão do país, do idioma é bem mais tranquilo porque é o português. Mas você tem todo um processo de documentação que você precisa se organizar, se adequar. Vamos lá brincar. E assim, é demorado. E às vezes as pessoas mas as documentações estão demorando e tudo mais e tal. Quando você tem um planejamento do Brasil, isso facilita um pouco mais, tá? E aí a tendência é o pessoal meio que desistir, porque acha difícil de repente encontrar um trabalho ou de repente se adaptar à moradia. Um exemplo, nós morávamos num estilo de imóvel no Brasil, que o Brasil, querendo ou não, a gente morava em São Paulo, capital, e lá tem uns apartamentos mais novos, mais modernos. E aí você chega aqui é um país muito antigo, né? Tem muitas regiões aqui que são muito antigas. Tem, lógico, a região mais moderna, mas a gente está numa região onde o apartamento ele é um pouco mais antigo, é de 1900 e pouquinho. E aí tem muitas coisas para fazerem, né?
E aí, assim, tem um outro desafio também, o Arthurzinho, né? Uma criança de 2 anos e meio aí, que de certa forma, cara, a gente tá sozinho aqui, tá? Eu e a Sol. E aí tem a escola, tem um monte de coisa pra fazer. E, enfim, esse é um desafio muito grande, tipo assim, pra gente tá aqui. Mas você pode decidir voltar, né? Você fazer um planejamento e... Enfim, depois você decide voltar. Mas o que eu tenho percebido? Que muitas pessoas que nós temos conversado, eles também têm tido o desafio de continuar aqui. E aí eles dizem que depois de 1 ano você já consegue meio que se adaptar a estar aqui em Portugal. Porque você já tem um trabalho, você já tem uma casa melhor, enfim, você já tem uma escola para crianças, se for o caso daqueles que têm filho ou não. E isso é bom, né? Nós temos que ter paciência, tá? O que eu percebi que muita gente às vezes retorna porque começa a sentir aquela opressão de estar aqui e tal, e aí sente a falta das pessoas, e aí na prática acabam decidindo achando que o Brasil pode ser a resposta para a vida dela. Mas tem sido uma experiência assim, muito difícil no sentido de todas as áreas que você pode imaginar, né? Porque é um processo de adaptação. No entanto, depois você vai ter um resultado. Você tem a questão da segurança, você tem a questão da escola dos filhos. Todo final de semana hoje a gente consegue sair. Esse final de semana, por exemplo, eu aluguei um carro. Esse carro ele foi 10 euros por dia, né? Então é um preço muito bom, é um preço muito barato. Se eu fosse financiar um carro aqui, um carro comum, um carro manual, né, um carro a gasolina aí, você vai pagar 70 euros por mês aí para você ter um carro, isso sem entrada, tá? Então, por exemplo, arrendamento é muito difícil aqui, né? O pessoal tem uma grande dificuldade por causa da oferta e procura, que tem tido muita procura e poucos imóveis, os preços têm subido um pouco mais. Mas aí, assim, a média aqui, né, Sol, que a gente tem conversado com o pessoal ganha em média aí 1.000 euros por mês. E isso trabalhando em 2 subempregos, né? A pessoa ela consegue ganhar em média uns 1.400 euros. Aí consegue, 2 trabalhos. Trabalhando em 2 empregos. Sim. Esses 2 empregos, por exemplo, a pessoa trabalha, sei lá, part-time num lugar, às vezes trabalha full-time no outro, e aí se toma 10, 12 horas por dia, aí ela ganha em média em 1.400, 1.500 euros. E aí normalmente essa pessoa está lá no Brasil ganhando 1.500, 2.000, 2.500, se você converter para cá, a pessoa começa a ganhar uma média de 8.000 e sem capacitação técnica, assim, sabe? Às vezes ela não precisa se capacitar, ela não precisa ter uma formação profissional e ela consegue. Tem um parente nosso que começou a trabalhar hoje, ele vai fazer um treinamento na empresa e tal, e assim, ele ganhava uma média de 1.000 e pouquinho no Brasil, hoje ele vai ganhar aqui 1.000 euros, uma média de 5,5 mais ou menos, né? Claro que assim, os custos daqui são diferentes e tal, mas na prática, assim, vale muito a pena, porque é um processo de evolução. O segredo que o rapaz falou pra gente ontem, ele falou assim, né? Lembra que a gente foi em São Marcos, que é um bairro que tem aqui em Sintra, na região de Sintra, a gente foi pra igreja lá em Sintra, e aí depois a gente passou num bairro chamado São Marcos, almoçamos lá, e aí tinha uma pessoa na mesa do lado, e aí assim, aquilo foi uma sacada muito grande para nos animar a continuar aqui, a perseverar. Ele falou assim, nós estamos aqui há 5 anos, né? E isso pra gente teve um peso muito grande. Ele falou que o que fez dar certo estar em Portugal, continuar em Portugal, foi a persistência, porque ele falou assim, tenha paciência, porque a documentação é onerosa, vai demorar. Você não vai morar na melhor casa, né, que você queira morar. Você não vai ter o melhor carro, você não vai ter a melhor escola, o melhor trabalho, por exemplo, às vezes a gente vem numa expectativa. Lembra aquele dia que a gente encontrou uma moça que falou que era jornalista? Ela faz Uber há 3 anos aqui, ela era jornalista no Brasil, veio pra cá, o marido dela é engenheiro civil, estudou na mesma universidade que eu estudei, na Universidade de Mogi das Cruzes, foi até interessante, né? Eles estudaram na mesma universidade. Eles têm uma especialidade, né, no Brasil, e chega aqui em Portugal, a nossa formação que temos aí no Brasil, não é que ela não vale muito aqui, não é muito bem reconhecida, aí você tem que fazer uma formação aqui para poder trabalhar na sua área.
Isso não é difícil, né? Mas também não é tão fácil assim, não é tão simples. Por isso que eles acabam pegando um subemprego aí para sustentar a família, né? Para poder viver um pouco melhor. Muita gente fala que aqui não tem... mas eu vou sair do meu Brasil para eu ter uma qualidade de vida lá. Gente, a qualidade de vida aqui é a segurança. É só isso, porque se você tem uma vida aí mais ou menos, se você tem a sua casa, se você tem o seu carro, se você tem uma vida financeira estável, não vale muito a pena você sair da sua zona de conforto. Claro, se você tiver um propósito, né? Nós estávamos na nossa zona de conforto e a gente queria, né? Tentar uma vida diferente, se aventurar um pouco, né? Até meu próprio familiar falaram que, nossa, vocês vão sair daqui com um bebê, porque o Arthur tinha 2 anos e 4 meses, né? 2 meses, isso. E assim, eles achavam que era muito pequeno. Mas do nosso ponto de vista seria bom nessa fase, né, dele, porque ele já ia crescer aqui e a gente não sabe por quanto tempo a gente vai ficar por aqui. Mas a gente almeja ficar um bom tempo por aqui e o Arthur vai crescer aqui. Então assim, se você está apto, se você está com a cabeça aberta, se já estudou essa possibilidade, saia da sua zona de conforto porque vai super valer a pena. Agora, se você ainda anda com dúvida, se tem alguma coisa aí que você precisa resolver no Brasil, não saia. Só venha se você tem esse propósito, vou tentar uma vida diferente. Aí sim, vale super a pena. E esteja apto também para chegar aqui e se adaptar. E trabalhar em qualquer emprego. Restauração, né? Tem restauração, cafeteria. Tem a cafetaria, tem fábrica também, tem área de limpeza, tem Uber, mas o Uber não é tão simples assim. Depois a gente faz um vídeo aí mais para esses lados de emprego, né? Porque o Uber é um pouco mais diferente e não é tão simples assim. Não é simples não. Tem todo um processo de capacitação, de documentação, de formação que precisa passar por esse processo para depois você conseguir se habilitar para... Não é muito diferente do Brasil, mas aqui é um pouco mais exigente, tá? Assim, algumas documentações são um pouco mais complexas, vamos dizer assim, em questão de tempo, até que você realmente consiga trabalhar como Uber. Enfim, é uma das profissões que você pode trabalhar aqui, que não demanda muito conhecimento técnico, né? Porque provavelmente talvez você já dirija aí no Brasil. E aí você com a carta daqui, enfim, tem toda uma documentação que você precisa fazer, que você consegue aí também um resultado financeiro. Inclusive aquele amigo nosso, ele comentou que ganha uma média de líquido aí de 1.500 a 1.600 euros por mês. Depende da quantidade de hora que você trabalha, depende de N fatores aí, mas é um negócio bem interessante. Agora, o que a gente acha que está valendo muito a pena não é nem que se vai dar certo, se está dando certo, mas eu acho que é questão da experiência, né, Sol? Tipo, a gente pega o metro aqui, aí desce lá numa estação, aí pega um comboio, vai para Sintra, aí volta e vai para outros lugares, aqui arrenda um carro, vai para um lugar, vai para outro, procura algum negócio para fazer aqui também. Essa experiência de estar aqui com o Arthur, sabe, de ter essa vivência, eu, o Arthur e a Sol, eu estou trabalhando hoje remoto, cara, é muito gostoso, assim, de conhecer, se você conhecer outro país, estar em outro país, nós estamos aqui em Lisboa, tem todos os outros distritos aqui para a gente visitar ainda, tá começando o tempo de frio, né? Mas é uma experiência, assim, fantástica de mudança de vida, sabe? De você falar, cara, peraí, é uma vida só, por que ficar... Beleza, no Brasil, de repente, você tá bem, você pode estar estruturado financeiramente, mas estar aqui, a gente se desfez de várias coisas, né? De muitas coisas. Mas essa experiência de estar aqui, sabe? De vivenciar um estilo de vida diferente, passar por algumas dificuldades em relação à adaptação, ao frio, a sentir falta de pessoas, a sentir falta da nossa rotina do Brasil. Cara, isso é muito gostoso. Eu acho que isso não tem preço. Talvez, né, a gente estava falando, caramba, financeiramente a gente acaba perdendo aqui, né? Porque deixamos de fazer um trabalho lá, né? Essas coisas todas.
Cara, mas experiência de vida, a vida é uma só, acho que vale muito a pena. Nós não temos a vida que nós temos hoje aqui, não é a que nós tínhamos lá no Brasil. A que tínhamos no Brasil, vamos dizer que era bem melhor, mas a gente estava se sentindo ilimitado, né? Estávamos numa zona de conforto. Zona de conforto. A gente queria uma coisa nova. Então, assim, eu tava 2 anos parada, né? Sempre se dedicando ali no... Parada não, ela tava trabalhando mais ainda, porque com filho agora ela trabalha mais do que... Desde quando o Arthur nasceu, então eu me dediquei muito esses 2 anos aí pra ele, né? Então eu não fiz nada fora, mas é claro que mulher aí em casa trabalha muito mais. Bom, as mulheres me entendem. É nada. E aí depois quando a gente veio pra cá, foi uma decisão nossa, né? Graças a Deus deu tudo certo. A gente chegou aqui, já arrumamos várias documentações nossas. O Arthur já tava com uma escolinha... eu fiz um vídeo anterior aí sobre a creche do Arthur. Então a gente já tinha visto uma creche pro Arthur desde o Brasil. Chegamos aqui já, começou a estudar. E foi tudo certo, tá fluindo a vida. Tá. O que a gente quer muito é construir uma história de vida, né? Cada família tem o seu propósito, né? Quer construir a sua história tem de várias maneiras. Mas a gente quer construir uma história, algo para poder vivenciar e contar depois pro Arthur. E ele vai vivenciar isso com a gente também, né? E foi uma chance que a gente teve e estamos aqui. E vamos dar o nosso melhor. A gente não temos data de voltar pro Brasil. A gente não nem sabe se vai voltar pro Brasil, se vai para outro país. A gente não diz que não voltará, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Mas estamos bem adaptados por aqui. A gente já acostumou bastante. 100 dias já dá para você sentir qual será o próximo passo, né? Verdade. Mas uma dica para trazer para eles que eu acho importante, que nós fizemos, que a Sol, principalmente a Sol, fez bastante, foi pesquisar sobre Portugal, sobre a região que você iria ficar e ser um pouco mais específico. Nós escolhemos a região de Lisboa e aí depois definimos um lugar onde nós iríamos morar e aí depois nós começamos a procurar um imóvel naquele lugar onde nós iríamos morar, começamos a ver as questões de documentações e a Sol pesquisou muitos vídeos. Cara, né, Sol? Putz, o que é o PB4? Quais são os documentos, o que é o NIF, que é o CPF no Brasil, o que é o NIS, que seria a Segurança Social do Brasil, o INSS, o que seria a Junta da Freguesia, que é você se formalizar uma moradia, um endereço de residencial onde você mora, né, como funciona o seguro-saúde aqui, a Sol pesquisou sobre, que era possível comprar, pagar por mês. Como a internet, o pacote da internet, telefone... Enfim, então isso, de certa forma, só que pesquisou mais sobre isso, e a gente chegou munido aqui de informação, então isso facilitou muito o processo, porque você chega aqui para perguntar para alguém, para tentar se identificar, fica muito pesado. Gasta tempo e gasta dinheiro, porque se você não tem essas informações, você acaba pagando advogados para fazer para você, e aí sai um pouco mais caro. Tem documentos que você consegue fazer, né? Se você não tem uma certa urgência, aí você consegue ir atrás. Mas tem documentos que a gente precisa de um advogado para nos ajudar. Exato. Mas enfim, eu pesquisei vários vídeos sérios, porque, gente, na internet tem vários vídeos que assim, eu não vou dizer que é mentira, mas eles mostram a vida deles, então a gente não tem que se empenhar na história de vida de alguém. Você tem que vivenciar a sua história. Mas tente procurar aí vídeos verdadeiros que você... né, consiga se identificar melhor aí. Questão da realidade mesmo, né? Tipo assim, tem um sensacionalismo e tal, a pessoa às vezes trabalha só com essa parte do YouTube e ela acaba fazendo ali, criando uma história para criar audiência. Isso é normal, faz parte do trabalho da pessoa, não tem o que fazer. Mas assim, acho que o mais importante mesmo é vir munido de informação e algo assim, para você trazer uma experiência para você, de repente você vem com a sua família, tenta levantar um pouco de grana. Cara, não vem mais ou menos não. Às vezes com pouco dinheiro, talvez você vai morar num lugar muito ruim, vai compartilhar um quarto, vai compartilhar com outra família, enfim, vai morar num lugar muito longe, aí você vai trabalhar longe, aí o transporte vai ser longe, e aí isso tudo vai te desgastar muito, você vai ter confusão com morar com outras pessoas. Então, quanto menos grana, pior a tua experiência, entendeu? Questão de saúde, né? Até a Sol fez, eu fiz também
Putz, a gente foi no dentista, deu um talento lá, né? Eu fui lá no oftalmologista. No Brasil, né? No Brasil, Desde nós fizemos isso no Brasil. Quando a gente, tá bom, a gente vai, então vamos começar a planejar. Aí eu fui no oftalmologista, fiz novamente o exame, comprei esse óculos, comprei o outro óculos, tem um outro óculos. Fizemos uma check-up, né? De reserva, fez um check-up de saúde, a Sol fez um tratamento dentário, eu também fiz. Então você chega aqui com menos preocupação, entendeu? Tipo assim, putz, quais são as profissões que eu posso trabalhar? Tudo bem, eu vou ganhar pouquinho no começo, vou trabalhar num subemprego. Você vai conversar com um monte de brasileiro aqui, de repente alguém já vai conseguir de certa forma te encaminhar num trabalho. Mas se você vem com grana, você consegue ter uma experiência de vida muito melhor, entendeu? Eu acho que faz muito sentido você estudar isso. Falar, cara, eu preciso levantar o dinheiro, preciso levantar a informação e chegar lá munido de informação para você não fazer um rollback, para você não ter que voltar para o Brasil por decepções que assim, que a culpa não é de ninguém, a culpa foi sua, entendeu? A gente conhece um rapaz que ele faz entrega pelo aplicativo do Continente. Aí ele veio entregar pra gente aqui, mas gente, ele tava super nervoso. Ele tava desesperado, na verdade. Brasileiros? Eu 3 meses aqui eu vou voltar. Eu tô aqui esse tempo aqui, nesses 3 meses eu vou voltar. E a gente tentando, né, apaziguar. Poxa, a gente tinha acho que 1 mês. A gente começou a perguntar pra ele o porquê. E a gente percebeu exatamente o que nós estamos falando, né, Som? Pois é. O despreparo que ele veio. Ele falou que acordava 4 horas da manhã para atravessar a ponte, para chegar num lugar, pegar o carro. E ele estava aqui na porta de casa umas 8, 9 horas da noite. Sim. Imagina, por quê? Porque ele estava fazendo hora extra, porque tinha que pagar o arrendamento. A esposa dele não podia trabalhar, porque tinha os 2 filhos pequenos, que acho que não tinha encontrado ainda a escolinha. Mas, gente, são histórias, são experiência de cada um, né? E aí você percebe que faltou preparo básico, entendeu? Que o básico é informação e um pouco de dinheiro para você ficar confortável, tá? Exato. E aí, assim, a chance de dar certo aqui em Portugal é muito grande. Cara, é muito grande. Só se você não quiser. De verdade, hoje em dia. É claro que, assim, pode ter questão de saúde, pode acontecer algum imprevisto na família lá e tal, essas coisas todas. Mas, na prática, se a gente se preparar nesses 2 pontos aí, é certo que vai dar certo. Né, Sal? Vai sim. Eu não sei se vai dar certo pra gente ainda, a gente vai lutar pra isso. A gente tá fazendo dar certo, né, Arthurzinho? Tá caminhando bem. Tá caminhando bem, graças a Deus. Foi na festa do pijama hoje, festinha do pijama dele na escolinha. Hoje é em geral aqui, todas as escolinhas têm. Então é o dia do pijama, né, filho? Ô Arthur, e fala pra eles quanto você paga na sua escolinha? Você paga não, né? Eu pago pra você me pagar depois. Não. Faz assim, 1 euro, gente, de verdade. A gente paga 1 euro por mês na escolinha do Arthur. O Arthur pode ficar lá das 7h30 da manhã até as 8 da noite. No entanto, hoje ele fica das 9h30 às 5, 6 horas da tarde. Mas você tem todo esse período aí, tá? Cara, a escolinha é excelente. Tem a filha da minha irmã, minha sobrinha que tá lá também, que tem 2 anos e 3, 4 meses. É a mesma idade que o Arthur. Mesma idade que o Arthur. Mais nova que o Arthur. Cara, e uma delícia, assim, a gente leva o Arthurzinho de carrinho aqui, né? Sobe aqui, às vezes tá chovendo, tem essas coisas também. Vamos falar do ponto positivo e negativo, mas assim, a gente consegue levá-lo, traz depois e a gente tá tendo uma vida que tá difícil, né? Tem toda a complexidade do dia a dia, mas é impressionante como você se adapta muito rápido aqui em Portugal. Porque tem muita semelhança com o Brasil. Sim. Oi. Tem muita semelhança. E a semelhança te ajuda a essa adaptação. Pessoal, então é isso. A gente está muito feliz de estar aqui. O Arthur também. Não está sendo fácil para nós. Assim, a gente tem a questão da adaptação que não está simples. O Arthurzinho que toca o terror. Você que tem filho, você sabe como é, não é fácil. Ele tá tentando pegar o Dá tchau para as pessoas. E aí a gente vai dar tchau daquele jeito. O Arthurzinho, Sol, manda um tchau pro pessoal. Tchau, gente. A gente vai fazer mais vídeos explicando. Se vocês tiverem alguma dúvida, manda alguma coisa que vocês querem que a gente faça. Que a gente vai fazer. É isso, gente. Tudo de bom, felicidades e até o próximo vídeo. Tutu, dá tchau pras pessoas. Tchau. Tchau. É isso, tchau.